Olá, pessoal, tudo bem? Coisa boa estar com vocês aqui nessa live da UNAP. Sejam muito bem-vindas, tá? É um prazer estar aqui. Eu sou o Arthur. Para quem não me conhece ainda, já sou bolsista aqui da UNAP há um bom tempo, tá? E estava dando aula de músicas quando não estávamos nesse período da pandemia, mas agora que estamos neste cenário todo, nós estamos mudando um pouquinho nossa abordagem e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre higiene vocal, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat aqui pra gente, tá? Que a gente vai conseguir dialogar em tempo real com vocês, ok? Chamem os amigos para vir assistir a gente e não se acanhem, tá? Mandem perguntas, mandem figurinhas que a gente está vendo tudo aqui. Olha só, gente. Eu sou o Arthur, vou deixar minha colega se apresentar. Então, pessoal, eu sou a Stephanie, para quem não me conhece. Então, hoje eu já falar alguns mitos da higiene vocal e algumas dicas também. Fiquem atentos. Isso aí, a gente escolheu esse assunto porque várias de vocês, das minhas aulas de música, traziam dúvidas, questionamentos de como que a gente podia melhorar a nossa higiene vocal. Então, assim, ó, nessa primeira live, nós vamos estar dando uma introdução, ok? E na próxima, a gente vai estar falando ainda mais. Por isso, eu quero que vocês tragam suas dúvidas, tá? Então, assim, vamos começar falando sobre a nossa voz, tá? Em primeiro momento, eu queria perguntar para vocês o que é a voz. Pergunta difícil, né? A gente não para pensar o que é a nossa voz, sendo que a gente usa ela todo dia, todo momento, todo instante. Mas assim, ó, eu vou explicar para vocês. Se vocês não entenderem, escrevam nos comentários, tá? A nossa voz, ela é produzida pelas nossas pregas vocais, que vocês devem conhecer lá do tempo passado, de cordas vocais, tá? Mas a nomenclatura mudou, tá? A gente vai chamar de pregas vocais. As pregas vocais, elas estão bem aqui, ó, na laringe, tá? Bem aqui no meio. Se vocês vão ver pelos maridos de vocês, pelos homens que vocês têm em casa, bem onde fica o pomo de Adão, tá? Elas são duas membraninhas de músculo com mucosa, tá? Mucosa, a gente pode pensar que é a mesma coisa que o interior da nossa boca, tá? Que elas ficam paralelas ao chão. E quando a gente fala, elas vibram, tá? Mas, vamos fazer um teste para ver se a gente sabe bem aonde estão as nossas pregas vocais? Olha só, vou pedir para vocês colocarem a mão aqui na garganta, tá? Botem a mão no pescoço. Vamos respirar fundo e vamos soltar num S. Vocês sentiram a garganta vibrar? Não sentiram, né? Vamos fazer de novo. Respira fundo. Agora vamos soltar com som de Z de zebra. Vibrou? Se vibrou, é porque vocês estão usando as pregas vocais, tá? Então, disso tudo que a gente já viu até agora, a gente tem momentos que nós vamos usar as pregas vocais e momentos que nós não vamos usar as pregas vocais. Por que isso acontece? Tá? Quando a gente fona, quando a gente emite a nossa voz, a gente está tirando o ar do pulmão e jogando para fora. As nossas pregas vocais vão vibrar e vai dar essa vibração que a gente sentiu até agora, tá? Através do ar. Se a gente respira ou expira, as nossas pregas vocais estão abertas. Quando eu falo, elas fecham e abrem muito rapidamente, tá? Eu tô vendo aqui nos comentários que tem várias pessoas dando bom dia, que estão dizendo com saudade. Eu também tô cheio de saudade de vocês, tá? Então, revisando. As pregas vocais estão fechadas ou abertas por causa do ar que a gente está usando, tá? A gente vai iniciar agora alguns tópicos que envolvem hábitos
ou dicas que a gente pode ter para melhorar a nossa voz, tá bom? Eu vou pedir para vocês para ficarem até o final, porque eu vou precisar da ajuda de vocês no nosso último tópico, tá? Vou precisar que vocês conversem bastante com a gente. Então, eu vou passar a palavra agora para a colega Stephanie, tá? Que ela vai comentar um pouquinho sobre alguns hábitos vocais inadequados que todo mundo faz. Ok? Então, pessoal, alguns desses hábitos são muito comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, pigarrear, né? Então, vocês devem ter um pouquinho de cuidado, porque o pigarro persistente, né, é um muco, são sinais que a gente não está tão hidratado. Então, é ideal que a gente tome bastante água para não ficar forçando ali as pregas vocais para ficar pigarreando a todo momento, tá bem? Outra dica, pode falar. Deixa eu fazer um adendo. O que é o pigarro? Será que ela sabe o que é o pigarro? Pois é. Será que ela sabe? Será que você sabe o que é o pigarro? Não é saudável. Muitas vezes falam, fiquei... Não tô conseguindo falar. Não precisa fazer isso, né? O ideal é que, a gente tá com a boca seca, nesse sentido, vai lá. Toma um golinho de água, tá bem? A hidratação é super importante nesses momentos. Olha só. Então, ali a gente acaba forçando muito, né? Pode falar. O que acontece, tá? Por que o pigarro, e a Stephanie vai falar da tosse também, é tão problemático para as pregas vocais? Porque quando a gente faz esse esforço, a gente está fazendo um choque entre as pregas vocais, tá? Então, esse choque de músculo não é saudável para a gente. E pode desencadear que a gente vai ficando rouco, que a voz vai ficando fraca, tá? Por isso que não é saudável. E que nem a Esté disse, bebam água. Isso aí. Outro hábito muito comum é a gente competir com o ambiente, né? Então, a gente está lá conversando com algum parente, algum amigo, passa um avião atrás da gente e a gente tenta falar mais alto para a pessoa nos ouvir. Então, tenham cuidado quanto a isso. Esperem o avião passar, ou se está em um ambiente lá fora, né? Então, passar um ônibus, o mesmo motivo, né? Espera passar o ônibus para depois conversar, tá bem? Porque assim a gente acaba não competindo com o ambiente e também não força a nossa voz necessariamente. Porque, querendo ou não, quando passa o avião, é um barulho ensurdecedor, não tem como a gente competir com ele, né? Então, o ideal é a gente esperar ele passar para depois a gente retornar a falar, tá? Outra coisa que o Arthur tinha comentado, né, que é tossir. Aquela tosse seca, constante, sem secreção. Isso também é muito prejudicial, né? Tenta tomar água, se hidratar bastante, para não ficar sempre tossindo e forçando ali as pregas vocais, tá bom? Então, ali, ó, uma dica: quando houver uma secreção persistente, respire profundamente pelo nariz e deglutir em seguida, né? Que é engolir. Então, respira fundo pelo nariz e depois engole essa secreção, tá bom? Isso auxilia no deslocamento da secreção na área vibratória das pregas vocais, tá? Então, é mais ou menos essa dica que eu dou para vocês, para quando estiver tossindo, não ficar forçando ali as pregas, tá bem? Uma outra dica, que é um hábito, às vezes, que as pessoas podem ter, é quando a gente está fazendo exercício físico, não ficar falando. Então, muita gente, né, ou tá caminhando e vai caminhar com uma amiga e começa a conversar sobre vários assuntos com a amiga. Então, ali, tu tá fazendo esforço físico, tá? E se tu começar a falar, as das pregas, né, tu pode ficar desidratado, porque tu tá correndo, tu tá caminhando. Então, ali vai ficar sem o muco para poder elas vibrarem corretamente. E tu vai ficar o quê? Tu vai ficar não sem voz, mas vai ficar ressecado, daí tu vai começar a pigarrear, sabe? Então, o ideal é não conversem quando vocês estão fazendo exercício. Outra dica importante é quando vocês estão fazendo exercício, escutando música e querem cantar a música junto. Isso é muito comum. Então,
tá lá correndo, dá aquela limada e começa a cantar desesperadamente. Aquilo é péssimo, porque tu já tá ali exercendo muito esforço, tá? E tu ainda vai colocar tuas pregas vocais para vibrarem sem hidratação e com o muco ali que vai estar só não ajudando, né, elas a funcionarem corretamente. Então, essa é uma dica muito importante, tá? Evitem fazer exercício físico e falar ao mesmo tempo. Façam um ou outro. Pode falar. Vocês viram que eu levanto o dedo para falar, né? É um vício. É um vício. Não, desde o ensino fundamental, né? Ele fica assim. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, que exercício físico não é só a gente ir caminhar na Redenção, no parcão, dar a volta na quadra. Quando vocês estão, porque eu sei que vocês fazem isso, quando vocês vão fazer limpeza pesada de casa, não falem. Fiquem quietinhos, porque assim, ó, a gente acha que limpar a casa não cansa, não é exercício, mas é. É exercício, cansa, e que nem a Esté disse, se a gente está numa casa que tem bastante vento e a gente acaba estando falando enquanto faz exercício físico junto ao vento, resseca mais ainda. E uma coisa que eu quero lembrar para vocês, de competir com o ruído ambiente, tá? O competir com o ruído ambiente, acredito que várias de vocês tenham filhos, e quantas vezes eles já não voltaram de uma festa roucos? Ou quando vocês iam para os bailes, quantas vezes vocês não voltaram roucas? Essa rouquidão é justamente essa competição com o ruído ambiente, que a gente está tentando falar mais alto que o som, que nem a Esté trouxe do barulho do avião, que é muito alto. E a gente faz essa força a mais. O músculo sobrecarrega e então ele vai cansar. Que nem quando a gente caminha demais e a gente sente as pernas frouxas. Que nem quando a gente levanta peso e não consegue terminar de levantar porque o músculo parece que solta. Acontece a mesma coisa com a voz, tá? Vai lá, Esther. Então, essas eram as dicas dos hábitos vocais inadequados para vocês tomarem cuidado, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos da alimentação. Então, vocês sabiam que o alimento não passa pelas pregas vocais? Vocês tinham esse conhecimento? Porque muitas vezes as pessoas podem falar assim: ah, eu comi um chocolate e eu fiquei meio com a voz mais grave, enfim. Ai, porque passou o chocolate pelas minhas pregas vocais, então a gordurinha do chocolate ficou ali. E não. Então, para explicar para vocês mais visualmente, eu trouxe, tá focando? Eu trouxe um bonequinho de gesso, tá? Então, como é que foi esse corte, tá? Ele foi cortado aqui no meio do rosto e eu tô vendo lateralmente, tá? Então, aqui, ó, eu vou aproximar bem para ficar. Isso aí, Arthur, obrigada. Ó, então aqui nós temos aqui nós temos o nariz, tá? Então a gente vai respirar pela cavidade nasal, o ar vai ser filtrado, tá bem? E vai ir em direção à faringe e depois por uma estrutura muito importante, que é uma portinha, que é a epiglote. Quando a gente respira, a epiglote abre e a gente vai passar por onde? Ai, eu tô meio perdida aqui. Aqui, ó. Pelas pregas vocais. A canhota é difícil. Aqui, ó, pelas pregas vocais. Então, aqui, ó, é a estrutura das pregas vocais. Opa, aqui, ó. Assim. Então, aqui o ar vai passar pelas pregas. Como o Arthur disse, elas vão estar abertas quando a gente respira. E o ar, que já está purificado, vai para os pulmões. Quando o oxigênio vai para os pulmões, depois ele vira gás carbônico e sobe. Quando ele sobe, ele faz uma pressão, pessoal. Essa pressão vibra as pregas vocais, que nem o Arthur estava falando, e é assim que forma a voz. Então, vai vibrar as pregas vocais, tá bom? Vai subir e é assim que a gente vai emitir som, tá bom? De acordo com cada palavra, cada vogal, essa estrutura aqui vai mexer de forma diferente. São muitos termos técnicos, né, que a gente não precisa saber, mas é muito complexo a fala, pessoal. A nossa principal estrutura, sim, são as pregas, ok? Só que todas essas estruturas aqui, elas têm funções específicas para que cada vogal, cada consoante seja
emitida de forma eficaz, tá bem? Então, essa é a forma mais lúdica, assim, que eu queria mostrar para vocês. Aqui, para descargo de consciência, é a boca, né? Então, a gente vai comer, o bolo alimentar vai descer também, e vai ir para aqui, ó, a epiglote vai estar fechada. Quando o bolo alimentar passa, a epiglote fecha. Por isso que não passa chocolatinho aqui nas pregas. Então, aqui, ó, tá a laringe, né? Então, a epiglote fecha e o bolo alimentar vai ir pro esôfago, que é aqui desse lado aqui, ó. Tá bem? Aqui. E daí vai lá fazer a sua função também no corpo. Tá bom? Pode falar. A gente vai explicar o porquê que o chocolate altera a nossa voz na próxima live. Isso aí. Tá? Quem gostou, quem ficou com dúvida, a gente vai explicar na próxima. A gente vai explicar, tá? Os alimentos não passam nas pregas vocais, que nem a Esté mostrou, passam por trás, tá? No tubinho, mas eles sim influenciam na nossa qualidade vocal. Tá? Isso aí. A gente vai falar disso. Esté, tem pessoas aqui no nosso chat perguntando sobre o ronco, tá? Se ele é prejudicial para a nossa voz. Eu vou pedir para ti pegar o molde de gesso para mim, que eu vou explicar. Pode ser? Pode. Perfeito. Olha só. Todo mundo que está nos assistindo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O ronco, ele tem várias causas, tá? Não é só uma. Existem complicações, tá? Que podem trazer qualidade... como é que eu posso dizer isso? Coisas ruins para nossa voz, tá? Esté, mostra para mim aonde fica o palato mole, bem em cima da língua ali. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Isso. Palato mole aqui. É que tá ao contrário. Tá ao contrário, né? Não, sem problema. Contrário. Palato mole é bem aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Vamos sentir esse palato mole, tá? Obrigado, Esté. Pode baixar. Não precisa mais do molde. O palato... Vamos botar assim, ó. Língua no céu da boca. Todo mundo põe a língua no céu da boca. O céu da boca, ele é duro, porque ali tem osso, tá? Agora, quem consegue, eu quero que vocês botem a língua para trás. Vão passando a língua para trás, tá? Vocês sentiram a partezinha mais mole? Aí é o palato mole, tá? Nomenclaturas fáceis da gente usar. O que tem lá atrás é mucosa, tá? O que tem na nossa garganta é mucosa e músculo, assim como as pregas vocais. O ronco, muitas vezes, tem relação com essa flacidez do músculo, tá? Então, o que acontece? Ele vai obstruir, ou seja, quando o ar entra pelo nariz, em vez da gente ter um tubo largo, ele vai estar espremidinho, porque o músculo vai estar achatadinho. E ele vai vibrar, o que causa esse... Tá? Essa flacidez do músculo. Quando a gente está deitado, piora. Tem gente que fica melhor sentado. Como eu disse, são vários fatores, tá? Diretamente, ele não vai influenciar tanto a tua voz, porque está lá em cima. A nossa voz está aqui, nossas pregas vocais estão aqui, e essa musculatura está para cima, tá? Então, diretamente não vai influenciar. Mas, o próximo tópico que a Esté vai trazer é o porquê que o ronco influencia. Então, assim, ó, pessoal. Quando a gente vai lá, fala muito durante o dia, exercita muito as nossas pregas vocais, a gente precisa de uma boa noite de sono, tá bem? Não é só para nossa cabeça, não é só para o nosso corpo, é também para nossa voz. A nossa voz também precisa descansar, tá bom? Então, o nosso organismo ele precisa de 8 horas de sono de noite para recuperar suas energias, certo? Certo. Então, uma noite mal dormida pode significar uma voz rouca, tá bem? Fraca e com ar pela manhã. Então, procure repousar adequadamente, principalmente se tiver que usar a voz intensivamente no dia seguinte, tá bem? Então, é muito comum a gente, que nem o Arthur falou, né? Ah, foi numa festa? Ok, a gente exerceu realmente muito a voz. Mas também se a gente dormiu mal, por isso que a gente também pode ficar com a voz muito rouca quando a gente acorda. Então,
A gente já ouviu várias vezes, né? Eu já acordei, às vezes, atendendo um telefone, né? Aquelas, né? Acordar com o telefone é ótimo. Aí ainda acorda, alô, e a pessoa, que voz é essa? Quem é? Eu acabei de acordar. Porque a tua voz, ela ainda tá acordando também, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ela fica rouca, tá bem? Então, é necessário que vocês tenham a tua voz mais saudável, né? E como é que a gente faz isso? Alternando os períodos de repouso vocal. Então, é quando tu exerceu muito a tua voz, tu parar um pouco, né? Ou dormir adequadamente por 8 horas, para também aumentar a tua resistência vocal, né? Então, isso tudo é para a gente cuidar da nossa saúde vocal. Então, a prática de exercícios de aquecimento vocal, como para cantores, locutores, atores e professores, deve ser uma iniciativa para reduzir o risco de lesões às pregas vocais. O Arthur pode falar um pouco melhor disso, já como ele adora, ele sabe muito bem como aquecer uma voz, então ele pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Mas é muito importante para quem é profissional da voz, que usa dela como a sua profissão, então cantores, atores, professores, principalmente, que usam muito a voz para, às vezes, é como se fosse um. Precisa, às vezes, alterar a voz para poder ser respeitado, às vezes, dentro da sala de aula, né? Então, isso é difícil, porque a tua voz, ela é tua profissão, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar dela. Então, o ideal é a gente sempre aquecer a voz. São profissionais, né? Mas nem sempre profissionais, né? Tu pode também aquecer em outros momentos. Vou passar a palavra para o Arthur. Isso aí, existem vários tipos de aquecimento que a gente pode fazer a depender da quantidade de esforço que nós vamos fazer, tá? Então, que nem a Esté trouxe, profissionais, professores, músicos, artistas em geral, precisam aquecer. Coisas que a gente não pensa às vezes. O pessoal do telemarketing, que fala por 8 horas seguidas no telefone, além da audição que a gente tem que se preocupar, também com a saúde vocal de quem está trabalhando ali, né? Só exemplificando um pouquinho o que tu trouxe, Sté, voz soprosa, tá? Que a gente trouxe de exemplo, é quando a pessoa ela fala assim, tá? Essa voz que ela não é tão forte. Olha a diferença de eu falar assim e olha a diferença de eu falar assim. O que está acontecendo? Vocês lembram que as pregas vocais elas se fecham para a gente falar? Quando eu falo assim, tem um buraco no meio delas. Elas não se fecham, tá? E isso pode acontecer por N problemas. Uma noite mal dormida é uma delas, tá? E outra coisa, repouso vocal. Você sabe o que é repouso vocal? Como é que eu descanso a minha voz? Assim. A gente não fala. A gente fica quietinho, a gente vai assistir uma TV, a gente vai ler um livro. Não sei, mas a gente fica quietinho, tá? Repouso vocal é literalmente repouso. Descansar. Ficar sem falar. Mas, vamos comentar um pouquinho agora de um dos aspectos mais interessantes e importantes que a gente tem para nossa voz, tá? Tô com pigarro, tô com tosse, tô rouco, dormi mal. O que eu faço para melhorar a minha voz? Água. Você vai simplesmente beber água, tá? Ela é extremamente importante, não só para as pregas vocais, mas como para todo o corpo. Ultimamente, a gente está vivendo com bastante calor na cidade de Porto Alegre, tá? Mas, quando chega o inverno, a gente tem tendência a não beber água. Então, assim, ó, garrafinhas sempre do nosso lado. Eu vi que a Esté tá com com um copo de água, eu tenho uma garrafa, tá? Eu uso uma garrafa, porque senão eu esqueço de beber, porque eu fico com preguiça de ir até a cozinha. Aqui eu estou com um copo só por causa da live, mas aqui, ó, estou com a jarra do lado para encher o copo. Exatamente. Muito importante, tá? Tomar bastante Exatamente. água. Mas assim, ó, vamos lembrar um pouquinho, tá? De que o alimento não passa pelas pregas vocais, tá? O que significa que a água também não passa. Imagina se a água passasse pelas pregas vocais, ela ia ir direto para o pulmão. Aí vai dar problema, tá? A gente não quer isso. Então é melhor que ela não passe.
Se a água não passa pelas pregas vocais, a gente vai estar com um problema, porque a hidratação dessas pregas vocais não vai ser rápida. Ela não vai ser instantânea, que nem como, por exemplo, quando a gente passa um creme na pele, que a gente já vê, nossa, que pele perfeita. Não. Essa água vai precisar ser engolida, ir para o estômago, absorvida pelo nosso corpo e redistribuída, tá? Por isso que a hidratação, ela é lenta no nosso corpo e por isso que a gente vê os quadros de desidratação como sendo extremamente ruins para as pessoas. Elas demoram a se recuperar, muitas vezes precisando, por exemplo, de tomar soro na veia, né? Para vocês verem que não é tão rápido assim. Então, água sempre, tá? Esvaziou o copo, é que nem como acontece em festa. Pegou um copinho de cerveja, acabou, já veio o garçom com outro. A água é a mesma coisa. Acabou a garrafa, vai encher, tá? Mas vamos pensar assim, por que a hidratação ela é tão importante, tá? A Esté trouxe vários exemplos de acordar com a boca seca, aquela voz que ela fica lá embaixo quando eu acordei, aquela voz às vezes que a gente fala assim, que ela tem bastante secreção, tá? Essas vozes, a gente vai limpar elas com a água, porque a gente vai estar hidratando a nossa mucosa, tá? Uma coisa que a Esté trouxe que é muito importante é que a nossa voz aqui embaixo, ela é simplesmente um tá? O que causa toda a variação, que a Esté já disse pra gente, é, por exemplo, a nossa língua, as nossas bochechas, os nossos músculos, o quanto eu tenho de abertura lá atrás da garganta, os nossos ossos, tudo isso vai modificar a nossa voz para que ela seja única, tá? E se as minhas pregas vocais estão desidratadas, porque elas são do tamanho de uma moeda de R$1, gente, elas são pequenininhas. Imagina como é que tá todo o resto. Como é que tá minha língua, como é que tá minha saliva, como é que estão minhas bochechas, tudo vai estar desidratado. Por isso que é extremamente importante para que a nossa voz esteja apta, esteja ampla, esteja saudável, que nós tomemos bastante água. Ai, Arthur, pode ser suco, pode ser chá, pode ser vinho? Não, vinho não, tá? Mas os outros líquidos podem ser sim, mas deem preferência para a água, tá? Porque tomando outros líquidos, como sucos, como chás, a gente vai estar usando os rins para filtrar tudo, e daí a gente gasta um pouquinho de água nisso, tá? Bebam água, gente. Seja a água do filtro, seja a água comprada, bebam água, tá? E agora, tá? Mais uma coisa que a gente tem que lembrar, associado ao exercício físico, tá? O exercício, tu sua, tu cansa. Só um minutinho, Arthur. Diga. Eu tô vendo no chat que tá trancando. Pessoal, tá trancando para todo mundo? A gente dá uma pausa. Escrevam aí. A Sônia falou que tá trancando e a Silvia falou que não tá. E a Jussara falou que sim. Tá. Se estiver trancando, vocês avisem. Vou esperar vocês falarem se tá trancando ou não agora, pra gente continuar. Perfeito. E de qualquer forma, lembrem que vai estar salvo essa palestra, essa live que a gente está dando, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Vocês podem revê-la caso não consigam ficar aqui ou caso esteja trancando, tá? Tá bom. Tá? Várias falaram que não estão trancando. Obrigada, viu? Alba, Clarice, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Sobre o exercício físico, tá? A gente desidrata, a gente sua. Então, assim, gente, vamos beber água depois que a gente faz exercício físico, tá? Vocês não me vêm com essa desculpa de que, eu dei, não sei, vou usar de exemplo o parcão, tá? Dei 4 voltas no parcão, agora eu vou comer um cheeseburger. Não, tá? Tu vai beber água e depois tu vai comer, tá? Pra gente poder se hidratar, tá bom? Olha só. A gente está se encaminhando para o fim, tá? Mas antes da gente encerrar, eu quero que vocês interajam com a gente, assim como vocês já estão interagindo,
tá? Porque o nosso último tópico é soluções caseiras. E eu sei que vocês têm muitas receitas para vós, tá? O que acontece? A gente sabe que algumas frutas ajudam para vós, que os chás ajudam. Eu tenho certeza que os familiares de vocês, sejam avós, pais, bisos, tios, tias, não importa. Toda a geração da família de vocês tem alguma receita para vós. Seja limão e mel, bala de própolis, gengibre moído, e eu já vi também chá de alho, e assim, eu não consigo nem imaginar o gosto desse chá de alho para vós, tá? Então, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, tá? Quais são as receitas para melhorar a voz que vocês conhecem, tá? A gente não vai falar delas agora, mas a gente vai falar na próxima live. Só que eu quero saber o que vocês têm de receitinha, porque às vezes eu escuto umas coisas muito interessantes, tá? Olha só, enquanto vocês escrevem no chat, eu vou estar anotando aqui, tá? E eu vou responder uma pergunta da Beatriz, que é sobre falar alto, tá? O que acontece quando a gente fala alto? Quando a gente fala alto, a gente está exercendo uma pressão muito grande no nosso aparelho fonador, nas nossas pregas vocais, tá? Se eu não tenho estudo para falar alto por muito tempo, eu vou cansar, eu vou ficar rouco. Por isso que a gente vê, por exemplo, alguns artistas fazendo lives de 2, 3 horas só bebendo água. Eles estão preparados, tecnicamente, muscularmente, para conseguir ter essa resistência, tá? Se eu não tenho e eu falo muito alto, eu vou cansar. É prejudicial para a voz? Depende. Eu falo sempre alto? Eu tenho sempre essa demanda? Eu falo alto só quando eu dou aula? Mas eu dou aula 5 vezes por semana, 8 horas por dia? Então pode ser problemático, tá? Eu não falo alto. Eu falo só quando eu tô com os meus amigos e eu vejo eles uma vez por semana. Não tem problema. Tu vai chegar de noite, tu vai descansar e vai dar tudo certo, tá? Se tu é um profissional que tá sempre usando a voz, que nem eu citei agora, um professor, é legal, vou puxar a farinha pro nosso lado, tá? Vocês me desculpem. Vocês procurarem um fonoaudiólogo para ajudar a melhorar essa questão vocal, tá? Porque nada pior do que um professor que perde a voz. E a gente vê muito, tá, gente? Então, assim, vamos cuidar da nossa voz, tá? Eu tô vendo aqui muita gente comentando coisas legais e tem umas coisas que eu não sabia. Como, por exemplo, chá de malva. Eu não tenho... Eu não lembro o gosto da malva. Eu vou ter que fazer uma pesquisa. Mas muito bom. Olha essa, gemer com a boca fechada também, bem interessante. Fazendo ruídos com a boca fechada. Eu vou anotar isso daí. Muito diferente. O fazer ruídos com a boca fechada, tá? Depende também de como tu tá fazendo, porque a gente aí já vai entrar num quesito de técnica vocal, tá? De artifícios que a gente pode usar para melhorar a nossa voz. Esses ruídos dependem, porque se a gente fizer um ruído aqui embaixo, não é saudável, tá? A gente tem que se atentar sempre com isso, tá? Tu leu mais alguma coisa interessante, Sté? Eu tô anotando aqui. Depois tem água com mel. Água com mel. Água com gengibre, pastilhas. Hortelã. Fazer gagarejo. Olha, gente, limão com mel também, sugestão da Alba. Maçã, legal. Bastante tem dicas. Uma pergunta aqui
Deixa eu responder a Dalva aqui. Dalva, me explica melhor. Por que tem vozes irritantes? O que são vozes irritantes? Fiquei na dúvida. Aquele que provoca, Talvez, né? eu acho que ela quer dizer agudas, muito agudas. Eu acho que é isso. Será? Será que é muito aguda? Gemada com leite quente para voz. Essa eu não sabia, Nossa, Marilu. não sabia também. Gemada com leite quente. Foi exatamente A isso, Dalva, Esté. As vozes. Diga. finas, agudas. O que acontece, Dalva? A gente não escolhe a nossa voz, tá? Aí tem um ponto muito importante que é o timbre, né? Nosso timbre é único. Exatamente. Assim como a gente é único, né, não vai ter ninguém que seja semelhante a nós, a nossa voz também. A nossa voz, ela é a nossa impressão digital, tá? Uma voz pode ser muito semelhante. Se vocês pegarem dois irmãos da mesma família, a voz deles é muito igual à do outro, muito parecida, mas não são iguais especificamente, tá? Tem estudos da fonoaudiologia que veem isso de uma forma mais objetiva, tá? Mas a nossa voz, ela pode ser, as nossas pregas vocais podem ser maiores, o que dá essa voz mais grave para as pessoas, tá? Que ela é mais pesada, ou elas podem ser menores, que nem a da Esté, tá? No caso, as mulheres têm uma prega vocal um pouquinho menor do que as dos homens, tá? Lembrem que não é só prega vocal, toda a questão de osso, de músculo, de estrutura vai influenciar. Sim. Então, a voz irritante, na verdade, depende de ti como ouvinte, tá? Porque tu, como ouvinte, tem direito de escolher se gosta ou não gosta. Mas não fica falando para as pessoas que é feio, tá? Porque elas não podem mudar isso. Existem técnicas que a gente pode fazer para, entre muitas aspas, gente, melhorar a nossa voz, tá? Nesse quesito. Mas, assim, voz irritante não existe, tá? É só a gente sendo chato e querendo opinar no que é do outro. Queria responder uma pergunta da Dola Green. O chá passa pelas pregas vocais? E não, como a gente tinha dito aqui, o líquido, vou aproximar aqui, ó. O líquido, ele vai vir aqui pela boca, ao contrário. Ele vai vir aqui pela boca, vai descer e vai vir aqui pro esôfago, ó. Aqui tá as pregas, aqui tá o esôfago. Então, aqui tá as pregas, aqui vai ter uma portinha que vai fechar essa estrutura e o líquido vai vir pro esôfago, tá? Ele não passa pelas pregas. Tá bom, Dola? Por isso que a gente fala. Mas eu acho que ela quis dizer do chá justamente se melhora a voz e etc. Nesse caso, a gente vai falar na próxima live, né? Que os líquidos, eles, não importa qual, né? Eles não passam pelas pregas, mas eles podem ajudar ou afetar a voz, tá bom? A gente pode falar de refrigerante também na próxima live, porque o refrigerante tem gás. Então, como a gente engole, né? Depois a gente vai o quê? Quando a gente toma refrigerante, a gente arrota. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também na próxima live. Eu tô pegando outra folha aqui, gente, porque vocês estão falando tanta coisa legal. Olha só. Mas depois a gente pode pegar os comentários salvos depois. Não, tu quer responder essa daqui, aqui, ó? Diga. E o ouvido faz parte da voz? Então, é isso que eu ia comentar. Eu já vi que tem mais de uma pessoa falando sobre o ouvido, tá? Eu acho que, assim, ó, em vez da gente seguir essa live falando sobre voz e ouvido, vamos fazer uma live só sobre o ouvido, só sobre a orelha? Que daí legal, a gente explica, né? O que acontece com a nossa audição quando a gente fala e por que a gente perde a nossa audição quando a gente vai ficando velho, tá? Quando a gente vai envelhecendo. O ouvido, né? O ouvido, ele influencia, sim, na voz,
mas de como a gente escuta a voz do outro, tá? Às vezes, quando a gente vai perdendo a audição, eu falo mais alto para compensar e eu poder me ouvir. Isso pode gerar, sim, algum cansaço na voz, tá? Deixa eu só anotar aqui que vocês querem uma live sobre o ouvido. Porque é assim, gente, tem 2 estudantes de fonoaudiologia aqui, se vocês começam a dar papo pra gente, a gente não para mais. Olha, a gente vai fazer só live de fono aqui, hein, pessoal? Vocês não dão Sim. nada pra gente. Tem muito assunto bacana que a fono pode abordar e vocês vão gostar de saber. Dalva responde. Peraí, deixa eu ver o que a Dalva perguntou. A do ouvido, ela queria. Ah, foi ela? Ah, tá. Foi ela. Olha só, gente, teve pessoas que comentaram aqui sobre aquecer antes de cantar. Sim, tem que aquecer antes de cantar, tá? Os aquecimentos, assim, ó, gente, qualquer coisa que vocês mexam a voz vai ajudar vocês antes de cantar. Se vocês não sabem aquecer, peguem músicas mais graves antes e depois cantem as mais agudas, tá? Aí já é um tipo de aquecimento que a gente pode trabalhar. A Denise falou aqui, fazer exercícios de respiração e falar A, E, I, O, U na frente do espelho para abrir a voz, para ficar mais aberta e limpa. Sim, tá? Exercícios de respiração ajudam muito. E essa questão de falar as vogais A, E, I, O, U ajuda a mexer com a articulação, o que nos prepara também para o esforço físico, tá? Gente, exercício de respiração, respira fundo e solta. Isso é respiração, tá? Extremamente simples, ok? Deixa eu... O que mais perguntaram? Diga, Esther. O Valmor perguntou, pode ter pessoas com voz grave? Sim. Por ter cordas vocais, acho que ele deu um erro. Feliz, acho que ele quis dizer... Depende da corda vocal, tu quis dizer, se é isso? Na verdade, a voz grave, ela é pelo timbre, não é, Arthur? Também depende do homem e da mulher, né? Como o Arthur falou. Tem diferença se é homem e da mulher, tanto que a voz do homem é mais grave. Então, eu tinha visto um comentário de uma de vocês que falou que escutou melhor a voz do Arthur. Não sei se era porque meu áudio estava muito baixo, mas pode ser também por isso, porque a voz do homem ela é mais grave. E eu, particularmente hoje, estou meio gripadinha, então a minha voz ela tá mais nasalizada, tá bem? Então pode ser também, tem tudo a ver. A voz da mulher é diferente do homem, a voz do homem é mais grave, mas também tem o timbre também, que é bem importante. Mas geralmente a do homem é muito mais grave que a da mulher. Se quiser acrescentar alguma coisa. Não, tá certo, tá certíssimo. Olha só, gente. Eu vou responder mais 2, 3 perguntas aqui e a gente vai encerrar, tá? Vamos deixar para a próxima live também, porque vocês estão perguntando bastante coisa de ouvido e de mitos ainda da voz que a gente vai discutir, tá? Olha só, a Gal trouxe para a gente que o timbre da voz mudou depois de uma cirurgia de retirada de nódulos, tá? Ela pode mudar, sim, porque a gente está tirando parte do músculo, tá? Nódulo, vamos simplificar as coisas, tá? Nada mais é do que um calo. Tá? Assim como a gente tem calos nas mãos, a gente pode ter calos nas pregas vocais. Eles vão impedir que as pregas vocais vibrem, vai ter essa voz soprosa, dependendo, tá? Então, quando tu tira isso, a tua qualidade vocal, o teu timbre pode mudar. O timbre, que nem a Esté trouxe, depende de cada um. Depende se a corda vocal, ela é, a prega vocal, né? Olha só, ela é maior, ou seja, mais pesada ou mais comprida. Tá? São muitas variações. A genética da Dalva influencia, sim, nas nossas pregas vocais. Pode acontecer algumas coisas, por exemplo, dos nossos pais terem a voz lá em cima e o filho ter a voz lá embaixo. Pode. Assim como pode acontecer com a cor dos olhos, por exemplo. Mas ela influencia bastante, tá? Sobre o Valmor trouxe das cordas frouxas, quando a gente envelhece, todos os nossos músculos ficam flácidos, eles perdem tonicidade. As pregas vocais não são diferentes. Por isso que, à medida que a gente envelhece, a nossa voz tende a ficar mais grave, se a gente não faz todo esse trabalho de aquecimento e trabalho vocal que muitos cantores fazem, e mesmo quando idosos, não perdem a qualidade vocal.
tá? A Dalva trouxe ali última pergunta, gente. Última pergunta, senão eu vou ficar aqui a manhã inteira. Por que na emoção não há voz? Eu vou dizer um achismo agora, tá? Não sei se eu tô falando a verdade, vou trazer um achismo, porque eu, quando fico emocionado, quando eu choro também, não sai voz, é porque a gente não consegue controlar a emoção. Lembra que voz é corpo? Emoção também é corpo, tá? Vai rolar essa descoordenação e eu tô aflito e eu não consigo mais falar e a voz para de sair. Até porque quando a gente fala, não é só as pregas vocais, é toda uma estrutura. Então, se toda essa estrutura, no caso, a gente está emocionado, elas vão se modificar, né? Elas vão apresentar de alguma forma diferente. Então, isso vai influenciar também na nossa voz, tá bem? Por isso que quando a gente se emociona, aqui bagunçou tudo, e daí a voz muda. Quando a gente tá gripado, bagunçou aqui a área nasal, então a gente também fica com um timbre de voz diferente. Então, sempre quando a gente tem alguma alteração aqui na parte da cabeça, ou também no nosso corpo em geral, né? Se a gente pode estar gripado, se a gente pode estar doente, sei lá. Tudo isso, se tem alteração, a voz sim pode mudar, tá bem? Pessoal, a gente vai encerrar as perguntas por aqui, mas a gente queria deixar claro para vocês que vai ter uma segunda live, tá? A gente vai pegar todas as contribuições de vocês e vai explicar tudo na próxima live, tá? Tanto de ouvido quanto as outras perguntas de voz, alimentos que a gente falou, né? O que vocês sugeriram que podem melhorar a voz, a gente vai pesquisar sobre, vai trazer para vocês se é mito, se é verdade, tá bem? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Pelos comentários, vocês gostaram bastante. E esperamos vocês na próxima live, então. A gente vai divulgar a data mais pra frente, mas já fiquem sabendo que vai ter, tá bom? Tanto a nossa, quanto os nossos colegas, que também vão trazer outras lives para vocês. Isso aí. Tá bom, gente? Agora a gente vai ter bastante live durante esse mês. A Heloísa tá falando que tá com saudades, eu também tô com saudades dos meus alunos de desenho e de culinária. Saudades de vocês, pessoal. Pode falar. Eu também tô morrendo de saudade. Eu vejo o pessoal falando aqui, os alunos que a gente fazia aula e, ai, gente, saudades muitas, tá? Mas assim, muita saudade. Que nem a Esté disse, até a próxima live, tá, gente? Até a próxima, tá Beijão bom? pra vocês. Beijão. Sempre um prazer estar com Qualquer vocês. coisa, coloque aí nos comentários, depois a gente olha. Isso aí, a nossa live vai ficar salva, tá? Se vocês pensarem coisas depois, escrevam pra gente, tá? Escrevam que a gente vai trazer pra vocês nas próximas lives. Tá? Beijo! Beijo. Tchau.